Pessoal, agora que a gente já estabeleceu algumas questões relativas aí aos princípios, né, fundamentais, os princípios considerados relevantes com relação à Constituição da nossa República, a gente precisa estudar os direitos e garantias fundamentais. Primeiramente, os direitos e garantias fundamentais, e a gente vai estudar em duas aulas aí as características deles para a gente poder efetivamente adentrar lá no artigo 5º e depois a gente vai analisar artigo por artigo. Normalmente, a maioria dos cursos nem fica analisando artigo por artigo, mas a gente vai colocar aqui para a gente estudar todos, passar por todos os incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Então a gente precisa entender aqui os direitos e garantias fundamentais. Em duas aulas a gente consegue passar os principais conceitos aqui, as principais ideias teóricas relacionadas a direitos e garantias fundamentais. Então, gente, primeiramente, direitos fundamentais estão relacionados aqui à proteção da dignidade da pessoa humana, tá? Essa daqui é a principal ideia dos direitos e garantias fundamentais, privilegiar aqui a dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República, tá? A dignidade da pessoa humana, a gente já falou, é um mínimo ali existencial, é o mínimo que as pessoas precisam para viver de uma forma que seja, que tenha valido a pena viver, tá? Uma vida digna é uma vida que valeu a pena ter sido vivida. Tá? Então é considerar as pessoas realmente com o valor intrínseco que elas possuem e não em razão daquilo que elas produzem. Então não depende aqui do que você produz, não depende do que você faz para a sociedade. Você possui um valor em razão simplesmente de você ser uma pessoa. Por você ser uma pessoa, você possui um valor e isso está relacionado à sua dignidade, ao seu valor. Então, direitos fundamentais. Qual que é a diferença de direitos fundamentais e direitos humanos? Os direitos fundamentais, né, em suma, eles estão positivados na nossa Constituição Federal. Eles estão lá, né, ao longo da nossa Constituição. Alguns podem estar também em alguma outra lei, alguma coisa assim, mas, em regra, eles estão ali positivados, escritos. Isso daqui, positivado, significa que estão em uma lei posta. Eles já foram escritos, estão redigidos e estão expressos na nossa Constituição. Agora, com relação aos direitos humanos, a diferença que nós temos é que eles, em regra, eles são mais abstratos, eles estão mais relacionados aqui a uma dimensão internacional do que uma dimensão aqui interna do nosso país. Aqui os direitos humanos eles estão mais relacionados a aqueles direitos que são considerados dentro do âmbito ali de discussão entre os países. Por isso que a gente coloca aqui, olha, eles são abstratos. Eles não possuem a concretude que esses direitos fundamentais possuem, porque os direitos fundamentais, né, como estão lá no artigo 5º, eles em regra já são auto-aplicáveis. Só pelo fato dele estar ali, ele já deve ser respeitado. O seu país ele já deve aplicar as normas de acordo com o artigo 5º e com os outros direitos fundamentais. Agora, com relação aos direitos humanos, não. Os direitos humanos, eles são, em regra, abstratos, eles são discussões entre os países, são ideias que os países possuem, que eles entendem que seria a melhor forma de se viver, né, o mínimo que as pessoas precisam ter. Então a gente precisa tomar um cuidado que os direitos humanos, eles em regra, eles não têm normatividade. Eles não possuem normatividade. A não ser que, lógico, né, exista algum tratado ali, né, que seja resolvido, alguma coisa assim, aí o país adota aquele tratado e começa a aplicar no seu próprio país. Aí sim a gente fala de normatividade e existe, né, todo um procedimento para um país poder adotar um tratado internacional na órbita do seu próprio país, tá? Então tudo isso tem procedimento específico. Então se você já começou a estudar pessoa com deficiência, a gente vê lá, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente vê que houve lá uma convenção tratando especificamente lá das pessoas com deficiência. E essa convenção ela passou por todo um procedimento e então esses direitos das pessoas com deficiência, em regra lá antes a gente podia compreender como direitos humanos e essas regras de direitos humanos que eram tratadas lá, né, um tratado internacional, passou por um procedimento de internalização, né, ele foi aprovado, foi ratificado, passou lá por aprovação e ele entra no nosso ordenamento jurídico e ele se torna aqui um direito fundamental. É bom que você saiba também que existem alguns autores que não diferenciam as duas coisas, porque já que as duas estão tratando sobre dignidade da pessoa humana, a respeito de direitos aqui que são extremamente importantes para todas as pessoas, então tem muita gente que não diferencia as duas, tá? É importante que você saiba que essa é uma diferenciação e você tem que tomar cuidado, às vezes a sua prova pode ser que diferencie, pode ser que não, então
tome esse cuidado aí, porque às vezes eles não são diferenciados para a banca. Gente, uma coisa muito importante, quando a gente estuda direitos e garantias fundamentais, é falar sobre as gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Aqui, como sinônimos, gerações e dimensões, primeiramente existe uma crítica com relação ao termo geração, porque o termo geração, ele traz aquela ideia de que uma geração está superando a outra. Então, vamos dizer lá que você tem um iPhone de primeira geração, né, e depois vem aquele iPhone de segunda geração, e você compreende que o iPhone de segunda geração ele é melhor do que o da primeira geração. Então, essa é a crítica ao termo geração, porque, em regra, aqui as gerações elas não estão se substituindo, elas estão se somando, tá? Elas estão se somando aqui e cada vez mais agregando com relação a uma progressão. Existe, então, uma evolução com relação à proteção dos direitos e garantias fundamentais. Esse é cuidado que a gente precisa ter, por isso que muitos autores preferem utilizar o termo dimensão. Mas você tem que tomar cuidado também, porque existem bancas examinadoras que preferem ainda utilizar o termo gerações, tá? A ideia aqui é você entender que houve, né, em cada período houve um tipo de necessidade daquela época, uma necessidade daquela época que foi criando aqui cada vez mais um rol, cada vez mais alargado de direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Tá? Tudo começa aqui, então, nessa primeira geração, né? A ideia é que começa aqui na primeira geração. Final do século XVIII, mais ou menos, você vai se lembrar aqui, um período que era marcado pelo absolutismo, um período que era marcado aqui pelos monarcas, por aquele poder concentrado na mão de um só. E essa situação aqui ela acabou trazendo muitos problemas. Você vai se lembrar de Revolução Francesa e posteriormente tivemos lá a Constituição Americana também, que tratava a respeito da liberdade, igualdade e fraternidade. Então, tudo começa aqui, gente. Tudo começa com as pessoas querendo se livrar das mãos do Estado, das mãos do monarca, já que elas eram ali subjugadas pelo poder absoluto do monarca. Por isso que é um período que se chama absolutismo, porque existia ali um poder absoluto de uma só pessoa, um poder absoluto de um monarca. Então, para as pessoas se livrarem dessa situação, e ali a gente vê na Revolução Francesa justamente isso, né? É o momento em que surgem ali os burgueses com a ideia, né? E a gente pode pensar em burgueses como se fosse hoje aí a classe média, classe baixa, tá? Classe social, e que elas simplesmente se revoltam e entendem que não vai simplesmente aqui aceitar tudo que o monarca quiser, porque ele é absoluto, porque tem sangue azul, que é da realeza, que é, né, descendente dos deuses, tá? Isso daqui é um momento de ruptura. Esse momento de ruptura é em que eles dizem assim, olha, a gente quer que o Estado deixe de simplesmente se meter em tudo que a gente está fazendo. Então esse é um momento em que ele é marcado pela liberdade. É um momento marcado aqui por um não fazer. O que se espera do Estado é que ele não fique entrando em todas as suas coisas, tá? Você não quer mais que o Estado defina tudo, ele não quer que o Estado defina a roupa que você vai usar, a pessoa que você vai casar, todos os impostos que você vai pagar e decidir tudo o que você vai trabalhar. Então é um momento de liberdade, de dizer, olha, monarca, já cansamos dessa situação. Então é um momento que ele traz aqui direitos civis. Direitos civis. Então as pessoas elas passam a ser consideradas capazes aqui para os seus atos, né? Então o direito civil está totalmente relacionado a isso. As pessoas poderem atuar, né, de uma forma livre. O direito civil, um dos pressupostos dele aqui é a autonomia. É realmente permitir que as pessoas atuem como elas quiserem. Você firma um contrato hoje, contanto que ele possua ali, né, um objeto lícito e tudo mais, você hoje firma um contrato com qualquer pessoa. Isso daqui é autonomia, isso daqui é liberdade, o Estado te dá liberdade a isso. Era uma situação que antigamente poderia não existir, porque você era totalmente sujeito ali às regras, né, arbitrárias, às vezes, que o monarca possuía. Então, nesse primeiro momento, essa primeira geração, ela traz questões relacionadas à liberdade e relacionado então a direitos civis e direitos políticos. Tá? Então, se o monarca ele já não é mais absoluto, a gente precisa decidir como é que a gente vai tomar as decisões de interesse público. Como que vão ser tomadas as decisões, quem que a gente vai colocar no poder, e direitos políticos estão totalmente relacionados a isso, a forma como o poder vai ser exercido.
tá? Diretamente, por meio de representantes, direito político está relacionado a isso, tá? Então, não fazer essa primeira ruptura. Posteriormente, né, o que acontece? Esse fato, né, de uma total liberdade, uma total autonomia, ele traz uma complexidade um pouco maior quando a gente começa a falar em industrialização. A gente vê que acabou passando ali, né, um processo, né, de industrialização, iniciado lá principalmente na Inglaterra, em que as pessoas foram introduzidas no mercado de trabalho, as pessoas saíram da zona rural e começaram a ir para as zonas urbanas, e acabou criando uma complexidade maior com relação à sociedade. E nessa situação, lógico que a miséria ela acabou preponderando, ficou muito ali, muita miséria, e o Estado ele precisava resolver essa questão, era um interesse público, resolver aqui a miserabilidade, né? Resolver aqui todos esses problemas que as pessoas possuíam, tá? Existiam pessoas que detinham ali muito poder político, muito poder econômico, e existiam pessoas que não tinham absolutamente nada. Então, é um momento aqui em que o Estado, né, ele passa dessa fase de não fazer nada mais para de total liberalismo para uma fase aqui de um liberalismo mais contido, um momento em que ele precisa atuar. Então, se na primeira geração a gente fala a respeito de abstenção do Estado, aqui na segunda geração a gente está falando a respeito de uma atuação positiva do Estado. Atuação positiva significa um fazer. O Estado ele precisa fazer, ele não pode simplesmente se abster de fazer qualquer coisa. Então a segunda geração ela está relacionada a direitos econômicos, direitos sociais e direitos culturais. Isso daqui está totalmente relacionado à saúde, educação, trabalho, habitação, previdência e assistência social, e relacionado aqui ao princípio da igualdade, porque você precisa garantir a igualdade material das pessoas, você precisa garantir que todo mundo esteja ali em pé de igualdade para poder efetivamente sobreviver de forma digna. Então está tudo relacionado sempre à dignidade da pessoa humana. Tá? Você precisa garantir a essas pessoas moradia, precisa garantir saúde, precisa garantir um mínimo com relação a várias coisas para que essas pessoas elas possam efetivamente exercer a liberdade delas que foi garantida na primeira geração. Tá? Então percebem aqui que existe uma evolução, uma progressão e não uma substituição de gerações. Tá? Embora aqui seja garantida esse tipo de igualdade, esses direitos mínimos, ainda assim o que se busca também é a liberdade. Tá? Você ainda não quer que o Estado tome todas as decisões por você. Você ainda quer escolher quem que vai tomar as decisões de interesse público, e você também quer ter ainda autonomia para fazer as suas relações ali particulares, suas relações privadas. Então essa segunda geração é a respeito da igualdade. Agora a terceira geração a gente passa, ela fala a respeito de um direito ao desenvolvimento, ao progresso, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, autodeterminação dos povos, direito do consumidor, tá? Aqueles direitos do consumidor, direitos à infância e à juventude. Pessoal, essa parte aqui a gente já começa a falar a respeito de fraternidade. Então perceba aqui, né, se você sabe, o lema da reforma, né, da Revolução Francesa foi liberdade, igualdade, fraternidade. Então são justamente aqui as gerações. Primeira geração, liberdade. Segunda geração, igualdade. Terceira geração, fraternidade. Fraternidade aqui, também algumas pessoas falam em solidariedade. Ela está relacionada aos direitos difusos, direitos transindividuais. Tá? Então o que acontece? Os direitos eles acabam assumindo uma complexidade maior. Percebam aqui que nós já estamos em um momento em que já foi ali garantido minimamente a liberdade, garantida a igualdade minimamente. Lógico que são direitos que o tempo inteiro a gente está discutindo, o tempo inteiro a gente tem que estar buscando e garantindo. Tá? Nada disso aqui está concretizado ainda e nunca vai estar. A gente vai estar sempre aqui brigando para que esses direitos sejam concretizados. Agora aqui a gente já entra em uma complexidade maior. Tá? A sociedade ela vai ficando cada vez mais complexa. E aqui a gente já começa a falar em grupos, né, de pessoas, começa a falar em direitos que são relacionados a todos também. Então a gente fala aqui em direitos difusos, são direitos que são de todas as pessoas e a gente não consegue nem distinguir para quem que são especificamente esses direitos. Então, por exemplo, direito do consumidor. Todo mundo aqui vai se tornar consumidor em algum momento, todo mundo é consumidor em algum momento. Infância e juventude também, todo mundo em algum momento foi uma criança.
Meio ambiente ecologicamente equilibrado, o meio ambiente também é um interesse aqui de todas as pessoas. O progresso, tá? Um progresso aí tecnológico, uma autodeterminação dos povos, tudo isso aqui está relacionado, então, a esses direitos difusos, direitos então de fraternidade. Fraternidade tem a ver com ser irmãos, né? E todo mundo aqui, como a população como um todo, como irmãos, todo mundo com interesses comuns. São interesses aqui que servem para todos, não é tipo, não é individualmente, né? Não é somados, não são interesses somados, mas sim interesses que são compartilhados entre todos. Por isso que aqui nós falamos sobre fraternidade, solidariedade, então meio ambiente equilibrado, consumidor, infância e juventude, interesses que servem aqui para todos. Aí tem, né, alguns autores que falam em uma quarta geração, né, não são todos já que falam da mesma coisa aqui, mas quarta geração nós temos a respeito da globalização. Como começa a haver uma grande globalização, entende-se aqui que alguns direitos eles são fundamentais, por exemplo, a democracia, a informação e o pluralismo. São direitos que precisariam ser respeitados com relação à quarta geração. Para o autor Norberto Bobbio, ele diz que a quarta geração está relacionada à pesquisa biológica, manipulação genética dos indivíduos. Então, aqui percebam que vai se tornando cada vez mais complexa a discussão. Isso daqui já são, né, todas menos... né, aqui já, nas outras a gente percebe que existe ali realmente, as pessoas realmente todas entendem daquela forma. Aqui com relação à quarta, quinta e sexta geração, já existe maior discussão. Com relação à quinta geração, o autor Paulo Bonavides diz que seria relacionado ao direito à paz, e a sexta geração relacionada ao direito à água potável. Tá, então escreva aí para você não se esquecer, mas saiba aí já que perguntar a respeito de quinta e sexta geração é muito mais difícil, tá? É muito mais difícil ver esse tipo de cobrança aqui. Algumas características aqui rapidamente para a gente poder encerrar a nossa aula, né? Características dos direitos e garantias fundamentais. Primeiramente, universalidade. Gente, direitos e garantias fundamentais, eles têm a ideia aqui de terem esse caráter universal, de serem direitos e garantias que servem para todas as pessoas, independente de raça, independente de credo, independente de qualquer coisa, independente do gênero da pessoa. A ideia é que esses direitos e garantias eles sirvam para todos. Por isso que essa ideia da universalidade aqui também, independente do país que você se encontra, independente da sua cultura. Tá? Essa seria a ideia dos direitos e garantias fundamentais. A gente sabe que existe uma complexidade grande, porque culturas diferentes às vezes aceitam coisas diferentes. E esse é o maior dilema dos direitos e garantias fundamentais e dos direitos humanos como um todo. Existem culturas que hoje, por exemplo, entendem que a mulher efetivamente não pode trabalhar, que ela não pode trabalhar. Isso acaba criando um dilema nos direitos humanos, porque os direitos humanos hoje, eles prezam aqui por uma igualdade. Então, percebem aqui que há um dilema ainda com relação aos direitos humanos, já que eles pretendem a universalidade, no entanto, questões culturais ainda impedem muitas vezes que isso ocorra. Historicidade. Historicidade aqui está relacionada à situação em que os direitos e garantias fundamentais eles funcionam para épocas específicas e eles trazem, né, questões relacionadas a épocas específicas e às vezes também eles deixam de ser utilizados em razão da época. Então, por exemplo, pode ser que um direito, né, fundamental tenha sido fundamental há 300 anos, talvez ele já não seja mais hoje. Então, estão em constante evolução, estão em constante modificação. Então, por exemplo, o direito à democracia. Esse direito fundamental à democracia, possivelmente ele não era discutido, né? Possivelmente não, com certeza ele não era um direito fundamental há 300 anos, beleza? Então, essa é a ideia, que existe um aspecto histórico com relação a cada direito e ele precisa respeitar a época em que ele está sendo vivido. Imprescritibilidade e inalienabilidade estão relacionadas. Primeiramente, né, imprescritibilidade, ele é um direito, né, os direitos fundamentais eles não prescrevem, então não é pelo fato de você não estar exercendo aquele direito que ele vai prescrever, você não vai deixar de ter aquele direito em razão de não estar exercendo. E inalienabilidade, porque você também não pode dispor daquele direito, você não pode abrir mão
porque ele é um direito fundamental seu, ainda que você queira abrir mão, você não pode. Relatividade diz aqui que esses direitos, eles não são absolutos, assim como qualquer princípio, qualquer regra dentro da nossa Constituição, dentro das nossas normas, nenhum direito é absoluto. Quando confrontados, você precisa ali sopesar, você precisa fazer uma avaliação do que deve efetivamente valer para o caso concreto. Tá? Os direitos, eles são fundamentais, no entanto, eles podem sim colidir com outros direitos, sendo fundamentais ou não sendo fundamentais, e é necessário que haja aqui uma discussão de qual direito vai prevalecer, beleza? Então, ainda que eles sejam fundamentais, eles possuem sim um aspecto de relatividade e não um aspecto de absoluto. Eles não são absolutos, não existem direitos absolutos, decorem isso. Inviolabilidade. Eles não podem ser violados, tá? Não podem ser violados. Existe aqui uma exigência de respeito ao seu direito e garantia. Complementaridade, indivisibilidade e interdependência. Complementaridade está relacionada aqui a um direito ele acaba complementando o outro. Então existe um grande sistema de direitos e garantias fundamentais, um complementa o outro. Então, mesma coisa que indivisibilidade, porque ele é um sistema único, tá? Ele é um sistema de direitos e garantias fundamentais ali relacionados àquele cerne do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, eles não se dividem, eles se complementam, eles se somam e eles têm uma interdependência. Um depende do outro ali para criar um sistema de proteção. Então, você precisa da liberdade, você precisa da igualdade. E aquilo que eu falei para vocês, eles não substituem, um não substitui o outro, mas sim se somam, eles se complementam e não se dividem. Esse sistema ele é indivisível. E com relação à administração pública, que pauta então a atuação da administração pública, nós temos a efetividade. A administração pública ela precisa sempre se comprometer a tornar esses direitos e garantias fundamentais efetivos. Tá? Essa daqui então é uma exigência para a administração pública de tornar esses direitos sempre efetivos para todas as pessoas. Pessoal, a gente vai finalizando a nossa aula por aqui. Eu espero que tenha te ajudado bastante aí a compreender os direitos e garantias fundamentais. A gente vai continuar com algumas questões relacionadas aqui à parte mais teórica na próxima aula, né? Então, na parte 2 dessa aula a gente continua e depois a gente vai falar lá, vai apontar para você todos os direitos ali do artigo 5º e em diante, para você poder ir seguindo junto comigo, tá? Muito obrigado por acompanhar a aula até o final. Um grande abraço para você, ótimos